O mês de agosto passou e a gente aproveitou bastante aqui no Melhor Idade na Graça de Deus, porque conversamos com muitos especialistas, falamos de diversos assuntos e a gente vai relembrar um pouquinho disso tudo agora. Vou começar relembrando o bate-papo com a Vera, que é do Ministério MQV, e ela falou pra gente um projeto bem especial, o projeto Resgatando Almas para Deus, um trabalho feito em casas de repouso com idosos e também com as famílias desses idosos. Vale a pena a gente relembrar. E é bem interessante quando a gente fala de casa de repouso, casa de recuperação, né? Porque tem crescido muito o número de casas para acolherem idosos, né? E às vezes quem não conhece muito bem esse trabalho, a gente estava até conversando aqui, eu e Dona Vera, pode achar que isso é uma coisa de quem tem o coração frio, não é, Dona Vera? Ai, coloquei o pai, a mãe lá, o avô, mas nem sempre é assim, né? Com a nossa rotina corrida, com o nosso dia a dia, muitas vezes o filho não tem condição de cuidar desse pai, dando a ele a assistência necessária, né? Então acaba levando, deixando para que ele tenha essa assistência 24 horas, né, Dona Vera? Com certeza. A casa de repouso hoje é um trabalho necessário. Não tem como uma família cuidar do seu idoso na sua residência, por exemplo, onde as dificuldades são muitas. Eu tenho histórias, assim, imensas em relação à família que jamais pensaria em colocar o seu idoso numa casa de repouso. Porém, eu tenho uma história, por exemplo, de uma senhora que ficou comigo 10 anos depois disso. A família colocou 2 empregadas, uma à noite, uma dia, 2 acompanhantes, e também cuidava das coisas dela. Só que a moça que ficava à noite, ela saía à noite para passear. Deixava ele E sozinho. até que um dia eles descobriram porque a mãe caiu no banheiro, quebrou o tornozelo e ficou presa entre a bacia e a pia, e lá ela gemendo, de madrugada foram ouvir o gemido dela. E aí ela foi, me procurou, falou: olha, Vera, eu vou deixar minha mãe, mas eu não vou deixar para sempre. Eu só vou deixar ela até ela recuperar do tornozelo, vou levar para minha casa. Falei: tudo bem, não tem problema. E ela veio, ela recuperou, ficou bem, só que na hora que a filha foi levar, ela disse: eu não quero mais ir para lá, eu quero ficar aqui. Porque ali ela tinha tranquilidade. Olha, foi uma coisa que marcou, porque até a filha chorava. Mas mamãe, né? Porque ela pensa: por quê? Né? Ela falou: não, eu não quero mais. A gente pensa assim que não dá para os filhos ficarem, ou alguém que realmente faz parte desse idoso, ficar 24 horas com o idoso. E numa casa de repouso, ele tem essa assistência 24 horas. Tem essa assistência, que é importante, né? E de repente os filhos, com essa experiência, acabam mudando até de ideia em relação à casa, né, Dona? Com certeza. Hoje as casas de repouso mudaram muito. Quando eu comecei, que eu comecei há 42 anos atrás, eram muito poucas casas. Eu praticamente, sem querer, né, colocar, mas praticamente foi nós que inovamos essa área, porque era chamada asilo. Era uma coisa muito triste de ver, né? Tinha mas muito pouco, não atendia a demanda, mesmo naquela época. Então os idosos, eles ficavam confinados nas suas casas. E a gente chegou e foi trabalhando, foi conhecendo e melhorando os cuidados até que chegou nesse ponto. E esse é um ponto bom, porque hoje tem Ministério Público do Idoso, hoje tem uma vigilância sanitária atuante. Então, a família não precisa se preocupar. Estivemos também na Eletrolar Show, a nossa feira de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Inclusive, no programa, nós já visitamos as edições anteriores e trouxemos novidades dessa área para você. Neste ano não foi diferente não, viu? Conhecemos muita coisa boa e muita coisa nova para deixar o nosso dia a dia muito mais prático. No mês de agosto, nós também estivemos na Mega Artesanal. Aqui, olha, nós vimos empresas preocupadas com o meio ambiente, não é? Apresentando ao público linhas ecológicas para crochê, para costura, feltros feitos a partir de garrafas PET, tudo isso para você poder trabalhar o seu artesanato, mas também cuidar da natureza, né? Do nosso dia a dia, do nosso meio ambiente. E também tivemos lá novidades em massa para modelar, muita coisa nova e muita coisa legal, viu? Foi muito legal essa visita à Mega Artesanal.
Estivemos também no mês de agosto com a doutora Tainá Queiroz, nutricionista. Ela esteve aqui para esclarecer as nossas dúvidas sobre a dieta vegana. Será que corremos riscos ao trocar a alimentação por uma dieta vegana, não é? Sem orientação de um especialista? A Tainá Queiroz explicou tudo isso para a gente. Vamos relembrar. Aliás, né, doutora, eu queria já começar entendendo no que consiste a dieta vegana. Qual é a diferença entre dieta vegana e vegetariana? Sim, a dieta vegetariana, tanto vegetariano quanto veganos não consomem carne de origem animal. Então, nem carne, nem frango, nem carne de porco, nem peixe. Os dois não consomem isso. Agora, a diferença entre vegetariano para vegano. Tem várias classes de vegetariano. Ovo-lacto-vegetariano, por exemplo, eles consomem ovo e derivados do leite. Agora, o vegetariano estrito não consomem nem ovo e nem derivados do leite. E o que os difere do vegano? O vegano não consome nada de origem animal, nem que seja testado em animal. Então, tem toda essa preocupação ambiental, de não consumir nada aí que tenha uma agressão ao animal. A diferença é essa. Então, vegetariano, dependendo da classe, pode consumir ovo, leite e derivados. Vegano não, já não consome nada de origem animal, nem que foi testado em animal. E isso tem se tornado bem comum hoje, né? A gente ouve falar das pessoas não comerem carne para defenderem os animais, né? Mas e nas questões de saúde, até onde isso é bom? Se for bem acompanhado, então assim, se alguém decidir hoje quero ser vegano, eu quero ser vegetariano, precisa procurar um médico e uma nutricionista para fazer esse acompanhamento e não ter deficiências nutricionais. O que é mais preocupante em relação à nutrição? A vitamina B12, que está presente principalmente aí nas carnes. E se não tem vitamina B12 suficiente, vai ter todo um comprometimento aí neurológico, porque pode cair concentração, cai também disposição, pode ter queda de cabelo. Ferro também é um mineral aí que é importante de acompanhar. Não cai assim de um dia para o outro. Então não é hoje deixei de consumir carne, produtos animais e já vou ter essa queda e essa anemia num mês. Não tem. O estoque de B12 ele é um pouco maior, de 1 ano a 5 anos, dependendo do paciente. Então precisa fazer todo esse acompanhamento para não ter deficiências. Fazendo toda essa reposição de vitaminas e minerais, não tem prejuízo. Agora, se fizer por conta própria, é bem complicado. Então, da mesma maneira que não acontece a anemia nem a falta de B12 imediatamente, como é que funciona o processo para a dieta? Porque a pessoa pode tirar do dia para a noite a carne ou ela vai tirando aos poucos? Como é que funciona isso lá no consultório, doutora? Então, o paciente já chega ou vegetariano, querendo fazer uma transição do vegetarianismo para o veganismo, e aí a gente faz essa transição, ou já começa assim, quero tirar carne de tudo e aí eu já equilibro para não ter deficiências nutricionais e já entro com suplementação. O que precisa ter cuidado? A gente tem proteínas animais e temos proteínas vegetais. Quais são as proteínas animais? Temos ovo, leite, iogurte, queijo, carne vermelha, carne branca. Então, tudo isso é proteína. Agora, as proteínas vegetais, as pessoas pouco conhecem, que são as classes aí das leguminosas. Entra todo tipo de feijão, feijão branco, feijão preto, feijão carioca, todos os tipos. Tem também a quinoa, que tem uma importante fonte de proteína. A ervilha também é proteína, lentilha, grão de bico. Então, todos esses que eu falei, essas leguminosas, são importantes de serem consumidas porque precisa de proteína. Se não tiver proteína, vai ter perda de massa muscular, vai ter toda deficiência aí nessa produção e aí a gente tem que repor. E doutora, a proteína vegetal, ela consegue suprir a falta da proteína animal? Porque se eu em casa não busco orientação profissional e resolvo tirar a carne do prato, eu consigo suprir essa deficiência com o vegetal somente? A proteína, para a gente entender um pouco, ela é formada por uma sequência de aminoácidos. O aminoácido que é limitante, que é o que falta nessas proteínas vegetais, é a leucina. Então, muitas vezes no consultório eu indico fazer uma suplementação isolada de leucina e até mesmo na proteína vegana que é vendida hoje, como se fosse whey, já tem a proteína da ervilha, do arroz vendida, eles já adicionam essa leucina a mais ou o paciente compra a leucina isolada e mistura para não ter essa deficiência, porque a leucina é importante para fazer toda essa composição aí de aminoácidos e ter uma proteína de qualidade.
Mas se ele não fizer essa suplementação, se fizer em casa, esse corte tirar do prato a carne, com certeza ele vai ter uma deficiência. Pode ter comprometimento, sim. E o Dr. Rodrigo Bono também esteve aqui no programa no mês de agosto e falou sobre doenças vasculares, especialmente sobre a úlcera varicosa, uma doença que normalmente acontece na terceira idade. Vamos rever o nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar de um assunto que envolve a saúde vascular. Vamos falar de úlceras varicosas e eu recebo aqui Dr. Rodrigo Bono Fukushima, angiologista, cirurgião vascular. Dr. Rodrigo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, bom dia. Doutor, explica pra gente, antes de qualquer coisa, o que é a úlcera varicosa? A úlcera varicosa, como o próprio nome diz, é uma úlcera causada por conta das varizes. Então, o paciente ele tem um quadro avançado de varizes, e isso acaba desenvolvendo algumas lesões na pele e pode, nos estágios mais avançados, se tornar uma úlcera, que é uma ferida de difícil cicatrização na perna, normalmente na parte de dentro da perna dos pacientes. Quando a gente fala de úlcera varicosa, ela tem sempre relação com uma varizes? Com certeza. Sempre. E ela pode ser caracterizada como o quê? Como uma inflamação? Porque aquela região incha? Nos estágios avançados das varizes, a circulação na perna fica extremamente prejudicada. Então, qualquer pequena lesão pode desencadear uma úlcera e isso vira uma ferida que não acaba não cicatrizando depois. Ah, tá. Afeta mais idosos, pessoas de todas as idades ou não? Na verdade, é mais comum em idosos pelo fato de que a doença ela é progressiva. Então, nos pacientes mais jovens, a doença é mais inicial. É difícil você ter uma úlcera, mas conforme a doença vai evoluindo com o passar dos anos, vai começando a aparecer escurecimento da pele, perda de pelo, a pele vai ficando mais fina e nos estágios ainda mais avançados, aí os pacientes já têm mais de 50, 60 anos, pode realmente aparecer uma ferida. Mas é importante lembrar que em pacientes jovens isso também pode acontecer. Às vezes pacientes de 20, 30 anos já têm doenças nesses estágios. Não tem muito como prever, mas é muito mais comum realmente nos idosos, né? Então, nem toda ferida é uma úlcera varicosa. Nem toda ferida é uma úlcera varicosa. Agora, doutor, como é que eu diagnostico, então, quando é uma úlcera varicosa? Existem vários parâmetros que a gente usa, né? Mesmo visual, você já começa a ver um escurecimento da pele. A gente chama isso de dermatite ocre, é muito comum em paciente com varizes avançada. A pele vai ficando fina, bem brilhosa, perde aquela elasticidade, então você tenta pinçar a pele, é duro, você não consegue fazer uma pinça ali, já é um sinal de que tem uma doença associada às varizes. Com o passar do tempo, perde-se pelo e a doença vai evoluindo até realmente culminar com uma úlcera. Quando o paciente chega no consultório, existem algumas avaliações que a gente faz para tentar descobrir qual que é a causa. O mais importante, na verdade, é um ultrassom, que é um Doppler que a gente faz, mapeando toda a circulação da perna. Então, a gente consegue identificar se existe realmente alguma alteração na circulação. E aí, se você tem uma úlcera com esses aspectos, um exame que mostra alterações na circulação da parte venosa, um refluxo de safena, varizes muito calibrosas ou outras alterações nesse exame, a gente acaba fechando esse diagnóstico e o tratamento ele vai acabar sendo especificamente nisso. A gente vai tratar aquelas veias que estão doentes, existem várias formas de fazer isso, dependendo muito do paciente também. No mês de agosto, a gente também realizou muita coisa boa aqui na nossa oficina. A gente desenvolveu várias peças e eu vou começar relembrando a Rosa Maria, que aproveitou um par de meias, não é, que a gente sempre tem em casa para fazer um polvo. E, gente, não é que ele ficou super simpático? É um tipo de artesanato fácil de desenvolver, você pode até chamar a criançada, reunir a criançada aí para trabalhar com você. Vamos lá, a Rosa Maria usou um pé de meia, um pouco de manta acrílica, retalhos de feltro e o mais importante, a criatividade. E olha, deu aquela carinha linda pro povo essa criatividade da Rosa, viu? Em casa você pode fazer desse jeito ou de formas diferentes e eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Aqui também a gente teve a Mônica Godoy, que trouxe uma nova técnica de pintura em seda e surpreendeu todo mundo que estava aqui. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de seda, a gente pensa numa coisa muito delicada, tem medo de trabalhar, não é? Mas a simplicidade da Mônica resolveu o problema. Ela usou uma esponjinha de louça, essas esponjinhas que a gente tem em casa, e fez um incrível efeito na seda. Ficou demais, lindo. Você pode tentar aí que não vai ter erro, viu? Nós também tivemos aqui a Vanessa Lacerda. A Vanessa, mais uma vez, trouxe o seu trabalho
de cartonagem. Só que dessa vez, ela fez um cachepô forrado com tecido que ficou lindo, gente, e muito legal para a gente decorar qualquer ambiente. A cartonagem realmente sempre surpreende a gente, porque com ela a gente tem muitas opções de artes e podemos criar muitas coisas boas e novas, né? Continuando ainda no mês de agosto, a gente recebeu a Daniele Braga, nossa artesã do biscuit. A Daniele dessa vez trouxe uma opção nova e bem legal, para dar aquele charme a mais na sua mesa do café da tarde, né? Na sua mesa quando você quer fazer aquele almoço especial. Ela fez um porta-guardanapo com sugestão de flores. Uma flor simples de fazer, só modelando bolinhas, ficou muito delicado, muito fácil de trabalhar, então vale a pena você treinar aí na sua casa, tá bom? E terminando o mês, a Cida Lima também esteve aqui com a gente no nossa oficina. E olha, ela ensinou a gente a fazer um lindo cachorrinho de lã. Sabe como? Ela pegou um pote de plástico e aí ensinou a gente a fazer os tufinhos de lã. Você vai montando, vai formando esse cachorrinho e no final você vai ver. Ficou uma graça, viu? Foi demais. Bom, terminou a nossa oficina, teve também o Momento Vitalidade com o professor Douglas. No Momento Vitalidade, como sempre, movimentamos muito o corpo, fizemos novos exercícios de alongamento, sentados em uma cadeira e também em pé, sem nenhum material para forçar bastante mesmo, né? Na aula seguinte, nós continuamos com esses alongamentos com o auxílio da cadeira e exercícios no solo também, sempre movimentando bastante o corpo, para a gente não perder nada, tá? Trabalhamos também com bolas que nos auxiliaram em exercícios de força e equilíbrio. As bolas, elas são muito úteis nesses exercícios, não é? Usando bolas de diversos pesos e tamanhos. Também trabalhamos, mais uma vez, com o auxílio do bastão, fazendo ótimos alongamentos e exercícios de equilíbrio que são tão importantes na terceira idade. E ainda no mês de agosto, a gente teve a aula com o professor Douglas, que continuou na aula seguinte com o bastão. Só que desta vez, o professor Douglas fez exercícios deitado no solo, ou seja, sem desculpa para quem diz que não tem muita mobilidade, não consegue se mexer muito. Então, a gente aproveitou bastante aqui o mês de agosto no Melhor Idade na Graça de Deus e no mês de setembro a gente já está trabalhando e produzindo muita coisa nova e boa. Então, junte as energias aí para estar conosco em mais um mês, viu? Muito obrigada pelo seu carinho até aqui. Toda a equipe do Melhor Idade na Graça de Deus te agradece.